Salmo 23 é certamente o texto mais lido no mundo. É a poesia mais querida de toda a literatura universal. É lido nos leitos de hospitais. É lido nos funerais para o consolo dos aflitos. É um porto seguro para os marinheiros. É o caminho certo para os errantes na vida. É bálsamo para o nosso coração. Davi trata aqui do bom pastor, o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, do grande pastor que vive para as ovelhas, do supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. E eu quero dizer a você que nesse tempo de tanta turbulência e dor, nesse tempo em que tantos brasileiros e pessoas mundo afora são ceifadas por uma pandemia, por um vírus que trouxe transtorno para a agenda, trouxe abalo para a economia, trouxe desestabilidade para a saúde pública, trouxe consequências danosas para todos nós. O medo tem sido um sentimento avassalador. Medo de se perder o emprego, medo de ser infectado, medo de ser hospitalizado, medo de ser entubado, medo da morte, medo do futuro, medo da política, medo da economia, muitos medos. Como vencer esses medos? Pois bem, Davi vai nos apresentar aqui 3 remédios para você vencer o medo. Você pode vencer o medo quando você entende que o pastor, o seu pastor, tem todos os suprimentos para as suas necessidades na vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o Deus Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus imutável, o Deus da aliança. Ele não é apenas o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o Deus pessoal, não o Deus distante dos deístas, não o Deus confuso dos místicos, mas o Deus que se revelou na criação, na sua consciência, nas Santas Escrituras e no seu Filho Jesus Cristo. Ele supre todas as suas necessidades, nada me faltará. Mas Ele promete a você paz, Ele leva você, conduz você aos pastos verdejantes. Ele oferece repouso para a sua alma, Ele oferece descanso para o seu coração e Ele também, nas horas mais difíceis, quando você está machucado e ferido, Ele refrigera a sua alma. Quando você precisa de rumo e direção nos descaminhos e labirintos da vida, Ele guia você pelas veredas da justiça. Todas as suas necessidades podem ser supridas. Você não precisa ter medo, tendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu pastor. Mas, em segundo lugar, você não precisa ser vítima nem escravo do medo, porque Jesus não apenas supre todas as suas necessidades na vida, mas, em segundo lugar, Jesus remove todos os seus temores na morte. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. Ah, quantos medos a morte traz. Quantas pessoas têm medo de enfrentar a morte. Quantas pessoas têm medo de ver os reflexos da morte na sua casa. Medo de perder um ente querido. Todos nós temos esse medo. Mas agora Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Eu quero tratar esse assunto com você. Como você lida com este medo da morte? E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você não precisa caminhar sozinho neste vale.
É um vale sombrio, é um vale escuro, é um vale de dor, é um vale de lágrimas. O Senhor não está dizendo que nós não enfrentaremos estes vales, mas o temor pode ser tirado do seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz Davi, eu não temerei, eu não temerei. Você não precisa viver debaixo do tacão desse medo, oprimido por esse medo, porque o Senhor estará do seu lado, atravessando com você esse val. E Davi diz, eu não temo, porque sou forte. Não é uma questão de fortaleza humana, não é uma questão de confissão positiva, não é uma questão de você arrancar de dentro de você as forças necessárias para enfrentar o medo, não é de jeito nenhum autoajuda. Não é porque ele recorre ao misticismo, não, ele diz, eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. É a presença de Jesus com você, é a companhia do Eterno do seu lado. É a certeza de que Ele nunca vai desamparar você em quaisquer circunstâncias da vida. Mas mais do que isso, há muitos inimigos que rondam a nossa alma, que nos espreitam, que nos entrincheiram, nos encurralam, nos emparedam. Mas ele diz que o Senhor, este pastor bendito, vai preparar para você uma mesa, vai lhe dar vitória. Vai lhe dar honra, ungindo a sua cabeça com óleo. E o seu cálice, o cálice da alegria, vai transbordar. Mesmo nas horas mais difíceis da vida, você pode triunfar sobre o medo. Mas finalmente, esse texto diz que você pode vencer o medo. Primeiro, porque você tem todo o suprimento na vida. Segundo, você tem todos os temores removidos na morte. E em terceiro lugar, você tem toda a segurança para receber e enfrentar a eternidade. Ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você tem uma escolta bendita, ladeando você todo dia, a bondade e a misericórdia. Bondade é o que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é o que Deus não lhe dá e você merece. Você e eu não merecemos a salvação em Deus, e Deus nos lá dá. Deus nos lá dá. Isso é bondade. Eu mereço o juízo de Deus, e Deus remove, tira esse juízo. Isso é misericórdia. Então você tem duas escoltas divinas, essas duas irmãs gêmeas, bondade e misericórdia, caminhando com você, ao seu lado, todos os dias da sua vida. E então, quando a jornada aqui terminar, o túmulo não será seu último endereço. Você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Segurança eterna. O céu, o paraíso, o lar, a casa do Pai, o seio de Abraão, a nova Jerusalém, a cidade santa, onde não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais luto, porque estaremos para sempre com o Senhor. Você também pode vencer o medo.